cuidar da flor e lá no seu olhar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma conversa super especial que une educação, solidariedade e sustentabilidade, pilares fundamentais do nosso projeto Seis Gatinhos, não é mesmo, Flávia? Com certeza. E a conversa de hoje eu acho que é importante para o mundo inteiro, para todo mundo que está assistindo. E nós temos o prazer de receber o Padre Jonas Barbosa, deixa eu ler aqui para não errar, que ele é vigário forâneo da Forania São José de Anchieta, da Arquidiocese de Campinas. Seja muito bem-vindo, Padre. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E eu gostaria de já começar conversando com você, Padre, sobre esse tema que tem tudo a ver com o nosso projeto, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, que traz a abordagem da ecologia integral. Por que dessa escolha, Padre? Todos os anos, então, em primeiro lugar, quero cumprimentar vocês, todos que estão nos assistindo, uma alegria ser convidado para estar aqui com vocês hoje. Mas todos os anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca um tema de reflexão no período quaresmal, para que a gente possa, durante a quaresma, fazer um exame de consciência da nossa vida, da nossa ação, que o projeto de vida do católico na quaresma é tentar examinar sua consciência dos seus pecados, de modo especial os pecados pessoais, para que ele possa mudar de vida e ganhar a graça de viver com Deus. Então, em todos os anos, a igreja propõe um tema para a gente fazer essa análise da nossa vida pessoal. E esse tema, ele não vai só fazer um estudo pessoal dos meus pecados individuais, mas dos meus pecados coletivos também, que são os pecados sociais que a igreja ensina para a gente. Desse ano, de modo especial, a gente está estudando sobre a ecologia integral como uma forma de participarmos muitas vezes de pecados coletivos com a degradação do meio ambiente e toda a ecologia. Padre, e a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o nosso episódio, que essa mensagem, ela não é só direcionada, ela não é uma coisa trabalhada apenas dentro da igreja, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Sim, a campanha da fraternidade é uma atividade da Igreja Católica. Contudo, há alguns anos, em algumas especificações de anos, a gente faz o tema ser mais ampliado, mais aberto. Então aí a gente faz esse trabalho numa campanha mais dedicada de forma ecumênica e interreligiosa. Ecumenismo significa o diálogo entre as igrejas cristãs, que acreditam em Jesus Cristo como Deus, e no diálogo interreligioso entre as igrejas de outras denominações religiosas não cristãs de matrizes de outras origens orientais ou ocidentais. Nessa dinâmica, a gente acredita que ampliando o diálogo, a gente pode também ampliar a nossa visão de mundo, coletividade e de salvação, que é para todos. Sim. E como que a campanha da fraternidade busca interagir assim com as crianças? A gente fala muito das crianças, né? Que é o foco do nosso projeto. Como que a gente pode incluir as crianças para levar, né, a essa reflexão também no mundo infantil? Então, no nosso caso, sempre a campanha da fraternidade, ela cria o que a gente chama de texto base. É um livro referência que, junto com ele, vem um manual de instruções de como trabalhar o tema através de uma dinâmica, de uma metodologia, que é o ver, o julgar, o agir e o celebrar. Essa metodologia, ela vale para as crianças, para os adultos e para os jovens, para qualquer pessoa. Então, a metodologia para as crianças é ajudá-las a ver a realidade que nos cerca hoje em relação à ecologia, ao meio ambiente, à destruição do meio ambiente, o que nós já estamos vendo na mídia, na sociedade, ou em volta do bairro onde eu moro, nos lugares onde eu frequento, a escola onde eu estudo, o que tem acontecido. Então, essa é a primeira fase. A segunda é, será que isso é bom? Será que o que está acontecendo com a natureza, por exemplo, é bom? Então, é uma forma de questionar a criança a começar a fazer um juízo sobre isso, né? E no juízo dela, ela começar a se questionar que naquilo lá tem alguma coisa que está inadequada, né? Então, não está dando muito certo. E depois, agir. O que eu, né, adulto, jovem ou criança, no caso das crianças, posso colaborar lá na minha casa, lá com a minha família, lá onde eu estudo, para poder mudar essa situação. Quando eu conseguir fazer alguma coisa concreta, aí entra a última fase da campanha, que é celebrar. Festejar as conquistas feitas a partir daquilo que foi feito, foi estudado. Porque não adianta só ter o tema, é preciso que tenha uma prática viva
e a criança ou o jovem adulto, ele possa ver aquilo sendo brotado do serviço da mão dele para a mudança no caso do meio ambiente. Na sua prática, padre, assim, vendo essas temáticas serem levadas, né, para as pessoas, porque é importante, principalmente partindo de uma igreja católica, partindo de representatividades tão importantes, levar essa temática. No dia a dia, vendo assim, depois que a gente estudou, depois que trabalhou esse tema com as pessoas, o senhor vê que existe as pessoas que trazem, tipo, olha, isso funcionou, a gente fez isso em casa, a gente aplicou, como que funciona isso na prática? Olha, nós temos diversos testemunhos, inclusive o manual da campanha da fraternidade, ele geralmente já traz algumas coisas que estão funcionando hoje de acordo com o tema. Então, se você pegar, vai ter diversas situações de comunidades, tanto pequenas como grandes, comunidades religiosas ou bairros, escolas, que criaram projetos para poder modificar o seu ambiente onde estavam. E quando a gente fala de ambiente e ecologia, não estamos dizendo aqui somente da preservação da mata, ou das plantas, ou dos animais, mas da relação humana com tudo que é criado. Então, se a gente for observar, cada um vai mostrar do seu jeitinho alguma coisa que já foi concretamente feita. Nós temos hoje diversidade de coisas, como, por exemplo, o fruto da campanha da fraternidade, algum tempo atrás, quando nós discutimos sobre a questão hídrica, sobre a água. Alguns anos atrás, a campanha da fraternidade discutiu sobre isso, também foi de forma ecumênica. A dificuldade que nós temos ainda de cuidar dos recursos hídricos que nós temos. E esse tema ainda está vigente nesta campanha. Durante tudo isso, a campanha, ao final da campanha do período quaresmal, a Igreja Católica propõe uma coleta solidária para criar e incentivar projetos sociais que possam ajudar a criar situações que melhorem a vida de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas. A coleta solidária desta época serviu para criar cisternas de coleta de água de chuva em quase todo o Nordeste brasileiro. Norte e Nordeste brasileiro, lugares de semiárido e aridez completa e de escassez de chuva. Isso através de projetos que as pessoas foram apresentando, padre? Sim, os projetos podem ser apresentados diretamente para a organização da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade, então, ela é promovida pela Conferência dos Bispos do Brasil, né, da ACNBB. A CNBB tem um organismo próprio que cuida da campanha da fraternidade e da destinação e prestação de contas destas verbas. Inclusive, incentiva projetos. E qualquer pessoa pode se inscrever ou escrever um projeto para poder ter um recurso desse feito por uma coleta solidária de toda a comunidade. E muito interessante que essa coleta, a gente vai se preparando, a comunidade católica vai se preparando ao longo da quaresma, com as suas penitências, com as suas abstinências. Tem gente que deixa de comer um chocolate, deixa de tomar um refrigerante, forma, né, mas aquele dinheirinho que gastaria, ele vai deixar guardado em prol de um projeto que possa mudar a vida e destruir aquele pecado que nós muitas vezes participamos coletivamente. Então, esses projetos são sempre... já existem ou são projetos novos, criados muitas vezes por organismos da própria Igreja Católica ou de outros organismos, quando é questão, por exemplo, ecumênica, outros organismos de outras entidades religiosas ou civis, que a gente entenda que ele preserve a vida e o meio ambiente daquele lugar. Então, ele tendo passado por uma aprovação criteriosa, né, da conferência, então ele é financiado. Fora isso, fora a questão econômica, é um incentivo, né? Dentro do agir da campanha da fraternidade, do texto base, já existem ali diversas propostas para que as pessoas possam fazer no âmbito da família, não precisa de grandes custos, mas no âmbito familiar, escolar, né? No âmbito estudantil, no trabalho, né? Como você ecologicamente trabalhar a vida no ambiente do trabalho, né? Hoje em dia, por exemplo, a cultura do descarte é muito grande. Do consumismo também, né, padre? Ela vem atrelada ao consumismo. Então, quanto mais o consumo, mais o descarte. Então, a gente não fala só aqui na questão, por exemplo, de eu preservar e ter aqui uma caneca de louça e não uma de plástico. Mas saber por que eu tenho uma de louça e não uma de plástico. Por que eu vou reduzir o resíduo lá onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo? É porque eu entendo que a minha participação, ela é concreta para a construção de um mundo mais justo, solidário e sustentável para a vida das pessoas. Porque nesse mundo, eu moro nele também. E é muito bonito que nós resgatamos uma
uma terminologia que o Papa Francisco criou, e vale a pena lembrar que essa campanha da fraternidade esse ano, ela está comemorando 10 anos de uma carta encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si, que fala sobre toda a criação do mundo, né? Como Deus viu que tudo era bom, que é o lema da campanha desse ano, e como ele coloca isso para cuidado, né, de cada um de nós. Então, a partir dessa encíclica, como nós estamos agindo já há 10 anos na mudança de chamar esse lugar que a gente mora, vive, de planeta, de casa comum. Não é só um planeta. Quando eu entendo que ele é um planeta, que ele é a Terra, passa a ser para mim um lugar de extrativismo. Ele serve para eu extrair dela algo para a minha sobrevivência pessoal. Mas quando ela se torna uma casa comum, então eu preciso cuidar dela para que ela me ofereça algo para eu ser sustentável a minha vida. Então, mudar é uma conversão integral do nosso pensamento ecológico. Sim, é muito interessante porque abre uma visão, né? Geralmente a gente ama e a gente cuida daquilo que a gente conhece, né, padre? Daquilo que a gente tem, o convívio, que você sabe de onde veio, por que aconteceu. Então, ter essa relação entre o que a gente está fazendo e o impacto que isso está tendo é fundamental. Exatamente. E aquilo que a gente preserva é precioso para a gente. Ninguém preserva aquilo que não é precioso para si. A cultura do descarte começou num determinado momento, que eu acho que a cultura que nós temos econômica no mundo, eu não estou dizendo que ela é pior ou não, mas é a vigente a que nós temos, essa cultura que nós temos ensinou a gente que tudo é perecível, que nem tudo vale a pena você manter. Inclusive isso foi colocado não só dos bens materiais, mas dos bens humanos. Que as amizades são descartáveis, os relacionamentos não são mais eternos, não são duráveis. Então, com isso, a gente trouxe da natureza, desse descarte próprio das coisas materiais para a relação humana. Então, a gente parou, inclusive, de amar as pessoas. Aliás, diga-se de passagem, nós nunca vivemos uma experiência tão grandiosa no mundo hoje da cultura do desvalor de si mesmo, que é não se amar. E para uma cultura de não se amar, dificilmente a gente consegue amar o outro e menos ainda a natureza, não é? Então, a gente pensa como cristão, pelo menos no entendimento bíblico, que os 2 maiores mandamentos, segundo o Evangelho de Mateus, diz assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma forma para nós muito cristã, porque ela é uma forma de amar em cruz. Sou eu e Deus, e eu e o próximo, né? Essa forma de cruz eleva a gente ao sagrado e faz com que nesta outra haste eu abrace tudo aquilo que Deus me deu. E o próximo não é só você ou você, o ser humano que está do meu lado. O próximo é toda a obra criada por Deus. Toda a natureza, os animais, a água, a terra, o ar, todos os elementos da natureza fazem parte da minha vida. Sem eles, alguma coisa entra em desequilíbrio. Por isso, então, que nós temos que amar primeiro a gente, para ter essa capacidade de entender o amor a toda a obra criada por Deus. E passar de uma cultura de dominador, que hoje em dia a gente tem essa cultura de que Deus deu tudo para a gente dominar, e a palavra dominar significa dar nome, não é tomar conta como se fosse dono. Dominar é dar nome. Deus deu na Bíblia ali a capacidade do homem e da mulher nominar as coisas que existiam. Foram o homem e a mulher que deu o nome de terra, terra, de árvore, a árvore, e assim por diante. Quem dá nome, cuida. Vocês têm seu animalzinho de estimação. Temos aqui os 6 gatinhos. Os 6 gatinhos. Cada um de vocês em casa também tem os seus. Eu tenho os meus 2 coelhinhos em casa. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente resgata um animalzinho, quando a gente adota um animalzinho, é fazer o que com ele? Dar um nome para ele. Sabe por quê? Porque cria o vínculo. O vínculo de amor está no nome. Quando você tem um filho, a primeira coisa, quando você está grávida, você já começa a pensar no nome. É o primeiro vínculo de amor que tem uma mãe ou um pai com seu filho, é dar o nome. Isso é dominar. Não é impor, porque ninguém é de ninguém. Nem você é dona do seu filho, nem muito menos dona do seu bichinho de estimação. Você ama
e você cuida daqueles que você deu o nome. E a você cabe somente o cuidado e o amor, mas nunca o domínio sobre essas coisas, porque na nossa cultura, infelizmente, capitalista que nós vivemos, Sim. dizendo ainda, não quero dizer que ela é ruim, mas é a vigente. Mas é o que nós temos, é o que né? nós temos, a gente tem que saber conviver com isso. Essa cultura nos ensina a ser dono das coisas até quando elas nos interessam. Depois que elas descarta, nos interessam né? mais, Sim. eu jogo fora, não é? É. Tem um antropólogo chamado Zygmunt Bauman. Ai, amo. Ele é muito bom, né? E ele denominou essa sociedade de sociedade líquida. Uhum. E tudo as relações se tornam líquidas ou fluidas. Ou seja, é como eu pegar essa água, eu jogar na minha mão, eu não consigo conservá-la. Ela escorre pela minha mão. Então, hoje, a cultura do descarte é assim. Não me vale, ela escorre, ela vale quanto ela me molha aqui. Ela não molha mais, ela não me vale mais nada e ela se perde no meio do caminho. Então, esse nível de relacionamento nós estamos trazendo para a vida do ser humano. Né? Trazendo do material pro emocional, exatamente, né, é isso mesmo. E antes da gente começar, você tocou no assunto dos animaizinhos, né? A gente estava conversando sobre como o tema da campanha da fraternidade engloba vários assuntos, né? Sim. E você falou até da alimentação, eu achei super interessante. A alimentação é uma questão totalmente ecológica. Então, você tem a opção de escolher aquilo que vai gerar vida para a sua vida. Vocês, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, tem condições lá de cuidar, por exemplo, de um animalzinho de estimação, de um pet, com muito carinho. Quando você vai cuidar dele, você escolhe o melhor para o seu animalzinho. Você vai lá, compra a melhor ração, leva ao veterinário, dá às vezes uma vitamina, porque precisa, a gente investe nisso, né? A gente não gasta, a gente investe nisso, inclusive, da melhor forma possível e impossível, para o bem dele, na alimentação dele. Você não vai comprar uma ração ultraprocessada, que não vai ajudar na digestão do seu animalzinho. Se a gente faz isso com os animaizinhos, que são importantes para a gente, por que nós não fazemos isso conosco, em primeiro lugar? A falta de amor próprio é tão grande que a gente não tem capacidade de consumir alimentos que não são ultraprocessados. A gente não tem a capacidade de escolher alimentos para a nossa vida que são cultivados de forma ecologicamente corretas, com menos agrotóxico ou com zero agrotóxico. A gente não consegue escolher uma alimentação que possa ser o descarte dela reutilizado para poder dar fertilização à terra, para construir de novo a alimentação saudável. Então, se a gente tem condições de cuidar tão bem dos nossos pets, por que a gente não cuida também da nossa vida? Né? Essa é uma questão ecológica integral que a campanha da fraternidade diz. Inclusive, há uns 2 anos atrás, a campanha da fraternidade discutiu justamente sobre isso, sobre a questão da alimentação e a dificuldade que nós temos da distribuição da comida e de uma comida que hoje é produzida muitas vezes no nosso país de uma forma totalmente envenenada, né? Envenenada. Sim. E pobre, né? Se a gente parar para pensar, esses fast foods, essas coisas que a gente está comendo, não agrega nada, né? Por isso que está gerando essas questões de obesidade, né, padre? Além de não agregar, ela gera mais poluição. Porque um fast food gera mais poluição do que um alimento feito em casa. Sim. Por exemplo, você vai lá numa lanchonete X, conhecida e famosa aí, não vou nem dizer o nome, você vai na lanchonete X para comer aquele lanche lá que tem pãozinho, gergelim, você vai ter um papelzinho que vai embrulhar ele, depois uma caixinha de papel que vai embrulhar esse papelzinho. O papelzinho que vai embrulhar o canudo. O canudo do papel e o papel do canudo. Depois mais o papel que vai embrulhar o saquinho que você vai levar para casa. Mais os saquinhos de ketchup, de mostarda. Mais o copo, mais isso, mais aquilo. Depois você vai ter que descartar tudo isso. Quando você vai produzir lá o seu arroz com feijão em casa, o pacote já vem com 5 quilos. Então, para você gastar aquele pacote de plástico para ser reciclado, vai demorar um tempinho. Mas se você comer 10 salgados ou 10 lanches desses na semana, você ter gerado um lixo maior do que aquele que ainda não foi para reciclagem e vai demorar. Fora a alimentação, você vai usar o seu temperinho natural, aquele alho, aquela cebola, e o descarte disso tudo vai para onde?
vai para um adubo orgânico que vai gerar um churume, alguma coisa, que vai virar um esterco, que vai poder voltar para a natureza, que aquele papel ainda vai demorar muito tempo para poder ser reciclado. Por mais que ele seja papel e ele possa ser um papel reciclado, ele vai demorar mais e é caro. E quando ele é também, né, padre? Que muitas vezes acaba indo para o lixo comum. Né? Exatamente. E para a gente entender que também que o material reciclado ele é importante, mas é caro reciclar. Não é? É muito especioso. Então, se a gente pode economizar nisso, então é uma situação. A economia também é ecológica. O Papa Francisco lançou na Laudato Si, há 10 anos atrás, e a gente está retomando na campanha da fraternidade, uma nova forma de pensar a economia. É uma economia ecológica e integral. A gente chama de, o Papa Francisco está denominando de economia de Francisco e Clara. Lembrando da vida de São Francisco e Santa Clara, grandes santos da igreja, italianos, que viveram essa dinamicidade da ecologia integral e da preservação do meio ambiente. Os chamados aí, o irmão Sol e a irmã Lua. O que é a economia de Francisco e Clara? É criar na juventude uma perspectiva de um horizonte, de uma nova forma econômica, melhor do que essa que a gente está vivendo, que valorize mais uma cultura da preservação das coisas do que do descarte das coisas. Isso é tão bonito que já faz alguns anos que o Papa Francisco reúne jovens do mundo todo, de religiões diferentes, não só católicos, que têm participação na vida ativa como economistas, geógrafos, cientistas políticos, juventude, e também pessoas que são de ONGs diversas de preservação do meio ambiente, para pensar e escrever uma nova forma, uma nova proposta de uma economia solidária. Esse encontro acontece já a cada 2 anos, tem acontecido nos continentes, e uma vez ou outra diretamente lá na Santa Sé, para criar uma situação em pouco tempo, se Deus quiser, de uma proposta da juventude para um mundo melhor e mais sustentável. E é interessante que parta deles isso, né? Porque a gente para pensar, quem está sofrendo mais com essas alterações climáticas e quem vai sofrer mais, a gente sabe que é a juventude e as crianças. Eu fiquei até refletindo sobre o nosso projeto, quão é importante, né, de forma lúdica, a gente está levando levar esse tema, né? Esse tema para as crianças, para, né, educar eles, ter esse pensamento, né, para crescer já com esse pensamento. Sim, uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando, que é a questão da falta de água, por exemplo. Eu lembro que eu tinha 20 anos, quando ouvi falar pela primeira vez que, nossa, faltou água, eu falei, hoje, gente, as crianças já nascem faltando água, já nascem com pandemias, já nascem com essas arboviroses que estão, né, para todo lugar, com queimadas. Né? Se a gente não fizer alguma coisa agora, né, padre, se a gente não refletir sobre isso, a coisa só vai piorar. Uma coisa que eu queria dizer que interessante a partir do que você está falando é que esse ano é um ano muito especial para a Igreja Católica, que além da campanha da fraternidade que é feita aqui no Brasil, no mundo todo nós estamos vivendo um ano que a gente chama de ano santo, um ano jubilar, de comemoração dos 2025 anos da encarnação de Jesus na Terra. A cada 25 anos a igreja faz uma comemoração especial, e ela deu o tema desse ano, o Papa Francisco, de Ano da Esperança, Jubileu da Esperança. Ele deu o tema de Peregrinos de Esperança, que todos nós temos que ter esperança de que as coisas vão ser melhores. Isso é interessante porque nós estamos numa cultura de que tudo não vai dar certo. Sim. Então, a questão ecológica, geralmente, ela não é aceita porque nós já aceitamos na normalidade de que isso é muito difícil e nós não podemos pensar. É uma mudança de pensamento e de paradigma. Aqui, o Manual da Campanha da Fraternidade diz isso, que a gente precisa de uma mudança de paradigma, de entendimento sobre as coisas. E essa mudança, ela provoca na gente esperança. E é interessante isso, vocês são jovens, não vão lembrar talvez disso, mas alguns anos atrás, quando eu era adolescente, a gente lutava muito, por exemplo, com a tal famosa camada de ozônio. Sim, a camada de ozônio tem um buraco lá. Sou tão jovem assim não, padre. Sou da época da camada de ozônio. Tem lá um furo na camada de ozônio, lá no Polo Sul, e né, o Polo Antártico. Que é isso, causada por um gás chamado CFC, né? Eu acho que era CFC. E então, quando todo mundo percebeu que isso era importante, houve uma união e houve uma mudança nisso. Você ouve falar, por acaso, hoje sobre camada de ozônio? Não. Não, sabe por quê? Porque deu certo o que fez. Lá no passado, todo mundo, todos os países,
todas as pessoas decidiram abandonar uma cultura que provocava a abertura da camada de ozônio para o aquecimento global piorar. Hoje o aquecimento, eles sabem que tem outros gases, outras poluições, mas a camada de ozônio, ela estava virando oxigênio ao misturar-se com este gás. Então, a partir desse momento, houve uma mudança coletiva de paradigma. Não dá para ficar assim. Tanto é que todos os produtos, inclusive de ar-condicionado, como esse que está aqui nessa sala hoje, a desodorante, aerosol, não tem mais, né? Não existiram mais, passaram a existir porque o mundo todo se propôs a mudar. Se propôs a mudar e ninguém fala mais por quê? Porque melhorou, deu certo. Só que o grande problema é que a gente só fala do que está dando errado. E a gente não fala do que deu certo para mostrar de forma esperançosa que como deu certo aquela ação coletiva, integral, mundial, por exemplo, para acabar com essa abertura da camada de ozônio, porque aquilo lá deu certo, eu não vou dizer para ninguém que deu certo, porque não é dar esperança para todo mundo achar que as coisas são boas assim, não. Parece que nós temos essa cultura. É uma cultura do pessimismo mesmo, negativismo, né? E é justamente por isso que a nossa intenção do projeto é essa, Padre. Tanto que essa primeira temporada se chama Vamos Juntos Fazer a Diferença. Que é trazer, as pessoas gostam de tragédia, não é que as pessoas gostam de tragédia. De repente a gente não mostra ações boas. Exatamente. De repente a gente não traz exemplos positivos com tanta frequência com que traz esses... Ainda mais para a criança, porque a gente precisa falar de uma forma que traga a esperança mesmo, né? A que eles façam essa mudança, né? Sim. Que eles sejam responsáveis por essa mudança. E não ficar reforçando algo negativo, né? A gente precisa mostrar, assim, algo realmente que traga esperança para eles. Sim, com certeza. Por isso tem a importância da campanha, né? De trazer à tona. Porque muitas vezes a gente vive no automático, né? Sim. Não é verdade, Padre? Muitas vezes você vai seguindo de, vou acordar, vou fazer isso, vou reclamar disso, vou fazer isso. Mas você não para pensar no que você está fazendo, o porquê que você está fazendo isso, o que isso está impactando na sua vida e ao seu redor. Não é verdade? Eu acho que esse automático, esse piloto automático, a gente já está vivendo faz tempo, é uma coisa complexa, mas eu acho que o que está acontecendo mesmo é uma cultura individualista que cresce cada vez mais, né? Então, se eu penso que isso não me afeta. Então, se não me afeta, não é da minha responsabilidade, não faz parte de mim. Então, eu tenho que começar a entender que tudo me afeta. O Papa Francisco diz, desde a Laudato Si, ele diz assim, tudo está interligado. Tudo está interligado. Não tem nada que não esteja interligado. Então, a partir do momento que tem alguma coisa acontecendo no mundo, seja lá no outro lado do mundo, muito pequena, vai me afetar. Uma coisa muito pequena do outro lado do mundo se tornou a pandemia do Covid-19. Verdade. Muito pequena que começou num outro canto do outro lado do mundo, que de repente se espalhou para o mundo todo e a gente já aprendeu que não dá mais para a gente pensar de forma individual. Então a gente precisa valorizar o coletivo e tudo aquilo que está interligado no mundo e na natureza. Sim. É ter esse olhar, né? Esse olhar pro impacto do que a gente está fazendo, né, Padre? Exatamente. Muito importante. Uma outra coisa que é interessante nessa perspectiva, que a campanha da fraternidade nos coloca, é que essa ecologia integral, que é narrada no texto, né, como tema dela, ela quer justamente mostrar essa perspectiva de uma ação totalmente transversal, que é isso, passa por diversas camadas que não são só umas conhecidas nossas, de valorização, de recuperação de algumas situações. Por exemplo, a gente lembra, talvez nós não, mas nossos avós, talvez, viveram em comunidades menores do que a nossa. Comunidades que eu digo assim, o bairro, a cidade, aqui de Indaiatuba. Quem era do começo da cidade de Indaiatuba sabe quanto mais ela era rural, quanto mais se vivia nessa situação mais rural, né? Se dependia da terra para viver. Então, quanto mais assim, a gente deu valor à natureza quando a gente era de uma comunidade, por exemplo, mais ruralista, né? Mais rural. Hoje, mesmo que nós temos uma comunidade rural hoje, a maior parte, ela está sempre tentando se adaptar à realidade da cultura ou da monocultura de um país para poder preservar o bem econômico. Então, por exemplo, se eu não for um grande agricultor, eu não vou ter rendimentos econômicos, porque o pequeno familiar que vivia antes, na época do vô e da avó, ele dava conta, difícil, mas dava conta de viver, educar a família. Mas hoje preciso ser grande produtor e produzir grandes coisas, e se você perceber,
vão ser quase que as mesmas coisas. Se a gente olhar para a realidade do Brasil, você vai ver soja em quase todo lugar, cana aqui em volta da gente, em São Paulo, em todo lugar, Verdade. mas você não vai ver talvez aí um lugar, por exemplo, uma cidade que tenha diversidade de culturas de plantação. Você vai ver uma cidade que tenha um arroz plantado, um arrozal, o feijão, a produção do gado, não sei o que, não. Ele é setorizado e são grupos grandes naquele específico do espaço específico. Então, nós estamos aprendendo uma cultura eu chamo de monocultura, mas a gente está aprendendo a não ter diversidade daquilo que a gente tem na nossa natureza. Antigamente, a gente aprendia que a gente conseguia se sustentar com tudo que a natureza nos dava. Então, nessa transversalidade, duas outras coisas que foram abandonadas é a forma, por exemplo, das comunidades dos povos originários do nosso país. Nós sabemos que a nomenclatura não são indígenas, mas os povos originários. Os povos originários aprenderam a viver da terra, mas hoje, com a monocultura, estão fazendo os povos originários a trabalharem apenas com a cultura de uma produção só, para eles entrarem na lógica do mercado de consumo hoje, ou de importação, de exportação de alimentos. Então, a gente aprendeu, eles foram que nos ensinaram e nós destruímos aquela cultura milenar, né, secular, milenar, que foi uma das coisas que a gente ainda tem até hoje como uma forma de criar muitos animais, plantas, etc. A gente precisa, então, retomar aquilo que era essencial dessas comunidades pequenas, que o texto base chama de comunidades pequenas ou comunidades socioambientais. Por exemplo, as comunidades dos povos originários, as quilombolas, essas comunidades que são litorâneas, caiçaras, que vêm da pesca, não é? Então, essas comunidades têm muito a ensinar a gente a voltar à origem da preservação do meio para poder ter o sustento. Porque nenhum deles, desde o princípio, eram exploradores, mas se sustentavam corretamente daquilo que viviam, né? Daquilo que podiam ter, mesmo numa caça ou numa pesca, se sustentavam. Isso é o suficiente para mim. Eu não preciso terminar excluindo todos os animais dessa natureza para mais nada, mas isso aqui é suficiente. E a gente não acha que tudo é suficiente mais, né? A gente sempre precisa de mais. E pegando essa fala do padre, me veio aqui um pensamento. É bom, por isso que é bom a gente conversar. Refletindo, porque a gente fica refletindo enquanto ele fala, a gente vai é. pensando. Essa monocultura, ela veio, eu acho que ela está sendo, como a gente estava falando sobre um contexto que a gente está vivendo, ela veio até para a nossa vida, eu digo das redes sociais. Por quê? Porque hoje em dia os algoritmos, eles jogam para a gente aquilo que a gente gosta, aquilo que reforça o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então a gente não tem um acesso ao diverso. A gente fica no nosso mundinho ali, né? A gente fica preso no nosso mundo, não é, As padre? redes sociais, ou a própria inteligência artificial, ou qualquer outra situação, né? Ela vai justamente te influenciar a ter uma visão unicentrada, né? Isso, uma monocultura do pensamento, né, padre? É isso mesmo. Não é Isso isso? é essencial. Isso na vida das crianças é muito importante. Por quê? A partir do momento que a criança, no processo de aprendizado, eu não sou pedagogo, mas eu entendo um pouco nesse sentido, pensando um pouquinho na linha da formação da pessoa humana. Sim. E a partir do momento que até uns 7 anos de idade, o caráter da criança está sendo formado ali. Acho que até um pouquinho antes disso. Ali, o que é oferecido a ela vai ser aquilo que ela vai oferecer para o resto da vida. Então, eu costumo dizer para os pais lá na catequese, na paróquia, que ninguém dá aquilo que não tem, não é? Sim. Então, se você quer ensinar o seu filho a ser justo, você tem que dar justiça. Se quer ensinar a ser verdadeiro, você tem que dar a verdade, né? Sim. Eu sou de uma época que a gente tocava o telefone discando. Eu também. Fazia um barulhão, né, Paty? Se tivesse 0, dava uma paciência. Ai, não conhecia. O 9 e o 0 dava uma paciência Motorola, aqueles de abrir, sabe? Nokia, de dançar. Você pegava o número 9, você tinha que jogar lá pra cima e esperar o disco rodar todinho. Então a gente discava para as pessoas, né? E às vezes ligava alguém em casa, me lembro que o telefone tinha só na casa da minha avó. Eu morava no fundo da casa dela, em Campinas. Aí tocava o telefone, né? A gente queria atender, porque era uma coisa muito chique atender o telefone, né? Aí a criança atendia o telefone, aí perguntava da minha avó, me lembro até hoje, né? Isso aconteceu porque eu levei uma bronca, quase apanhei da minha avó por causa disso.
A minha avó era uma baiana brava, né? Ela pegou o telefone, ela falou, eu queria falar com a dona Zelinda, que é minha avó. Eu falei, tá bom. Ô, vó, é o telefone para a senhora, fulano. Ela me disse exatamente assim, fala que eu não tô. E eu peguei o telefone, olha, minha avó mandou dizer que ela não tá. Ah, que ótimo. E desliguei o telefone. Aí ela que ouviu falando, minha avó mandou dizer que não tá. Pronto. Então eu tinha o que? Eu 6, 7 anos, ou 8 anos, nem lembro quantos anos eu tinha, menos de 10. Eu estava reproduzindo aquilo que ela me pediu para reproduzir. Não é verdade? Sim. Então me diz uma coisa, quando você tem uma criança, você que é educadora, você que é mãe e tudo mais, você tem uma criança, você vai, na frente da criança, você vai produzir uma cultura de descarte, uma cultura de incentivo à produção de lixo, uma cultura de usar um aparelho eletrônico e não gostar mais, eu já tenho que descartar para um próximo. Se ele te vê fazendo isso, isso é a normalidade para ele. Ele não é culpado de ser uma pessoa ruim no futuro. Ele só foi instruído e educado a reproduzir aquilo que ele viu. Então, se eu faço ao contrário, mudo o paradigma, né? Mudo o modelo. Se a gente não mudar o modelo, a gente vai continuar reproduzindo aquilo que não está dando certo. Então, a única forma de mudar é olhar lá para a forma que você educa seus filhos, a forma que você educa lá na escola, prestar atenção no que os professores fazem, projeto pedagógico daquela escola e tudo mais, o projeto de ensino do nosso governo municipal, estadual, federal, para que a gente possa entender que ali, naquele lugar, que é celeiro, né, de educação, família, escola e sociedade, possa mudar o paradigma junto com você. Se os seus colegas de escola, ele não consegue ver lá no colega de escola a diferença daquilo que ele vive na família dele e com o que ele está vendo que o coleguinha está fazendo, então ele não pode raciocinar entre isso, então tem alguma coisa que está errada. Se você ensinou que a cultura do descarte do lixo, que você pega a lixeirinha, então se você tem um lixinho, você deixa aqui, traz, se você não achou uma lixeira, traz para casa, deixa aqui no seu potinho, e a gente descarta em casa, e ele vê um colega fazendo ao contrário, jogando na rua, ele tem a capacidade de raciocinar. Falou, isso aqui não é certo, moralmente. Então, a capacidade moral se perdeu, de avaliar entre o que é bom e ruim, nesse momento em que a gente deixou de mostrar o que era correto. Sim. A gente não ofereceu o que a gente tinha, porque a gente não sabia oferecer. Eu até lembrei de uma fala, como que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? A gente já escuta, eu já escutei isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas você tem que dar o exemplo, né? Exatamente, porque o exemplo é o maior... A gente aprende com o exemplo, né? E é interessante que enquanto a gente vai conversando com o padre, vai abrindo, né, as caixinhas de muitos pensamentos. Sim. E eu acho isso, assim... que todas as pessoas têm que ter esses momentos de reflexão, sabe, padre? De parar e pensar, porque se a gente parar, por exemplo, me veio agora aquele conceito da antibiblioteca. Tem tantos livros que a gente nunca vai conseguir ler, né? Mas a gente tem que tem que constatar a nossa ignorância, que tem muitos assuntos que a gente não sabe. Então vamos perguntar, vamos tentar aprender. Esses temas, eles trazem essas possibilidades para que a gente se aprofunde e a gente faça uma transformação. Porque se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar hoje, né, padre? Exatamente. E aí você entra numa seara interessante, ecológica, para a gente ver como que a questão ecológica ela transcende ao só o verde, né, vamos assim dizer. Sim. Que é, por exemplo, a cultura da informação, correta ou não correta. Quando eu era adolescente, a gente está falando muito, hoje já é muito velho quando fala de adolescente, né? Quando eu era adolescente, se eu tivesse que fazer um trabalho de escola, que a minha professora desse, então eu tinha que anotar o que ela me pediu, pegava o meu caderno, lá em Campinas, morava lá, pegava um ônibus, ia para o centro da cidade, na biblioteca municipal, pegava o tema, pegava a bibliotecária e pedia a ela que me desse alguma informação sobre aqueles assuntos. Ela me dava uma pilha de livros, eu levava para uma mesa, anotava tudo aquilo. À medida que eu lia, eu anotava, eu ia apreendendo a situação, devolvia a bibliotecária, pegava a minha maletinha de volta, minha mochila, pegava mais um ônibus, voltava para minha casa e completava o trabalho escrevendo à mão ou numa máquina de datilografar se eu fosse rico, né? Se não, era na mão mesmo. Todo esse trabalho, hoje, com a própria inteligência artificial, eu digo para ela que me faça isso, ela vai te dizer que aquilo é verdade, você não vai procurar saber se ela é verdade. E vai levar isso como uma verdade estabelecida. Ou então, você não tem ainda acesso à inteligência artificial,
eu vou lá no Google, né? Que diz que o Google é meu pastor, nada me faltará. Então eu vou lá no Google, digito, o Google me fala isso, e o Google vai me dizer o que eu quero, mas da forma que ele procurar, porque de uma forma ou de outra, ela também é uma inteligência de busca artificial, ela não parou de ser uma busca humana, né? Então a busca humana, então o raciocínio ele foi descartado. A capacidade de raciocinar sobre a verdade e a mentira, sobre as fontes e as origens daquilo que nós estudamos, ela passou a ser descartada. Tanto é que hoje, infelizmente, a lei natural é o achismo. Porque eu acho que assim, ela é assim. Eu acordei de manhã, achei que hoje a Terra é plana, então ela é assim. Por quê? Não, porque eu acho, eu não posso achar. Eu não tenho liberdade de expressão porque eu acho assim? Isso não é liberdade de expressão, é burrice. Sim. Nós descartamos o conhecimento, jogamos e não reciclamos ele. E hoje ficamos com o lixo do que se chama conhecimento. E esse lixo é tão podre que não serve para nada para instruir a gente. Por isso que muitas crianças, jovens e adolescentes não querem mais estudar. Não querem mais viver na escola. Cada dia que eu vejo uma coisa ou outra, uma notícia ou outra, eu começo a me desesperar. Um adolescente, 10, 12, 15 anos, achando que pode ser milionário sem ter que estudar. Sendo um TikToker. Eu não preciso disso, eu preciso de um aparelho de telefone bom, tem que ser o melhor, e ganhar um dinheirinho ali, que inclusive vai ganhar mesmo. E para que eu vou estudar? Eu não preciso raciocinar. Não tem necessidade de raciocínio. Então nós estamos descartando o nosso cérebro. E como a evolução das espécies ela existe, não foi, né? Darwin é um pai deles, mas a evolução existe e a gente sabe que aquilo que não se usa... Lamarck, usa e desusa. Exatamente. Então, em algum determinado momento, nós vamos perder a capacidade de raciocinar, de ter um mínimo de inteligência e de ter uma conversa aqui, por exemplo, livre como essa. Então, nós vamos ter uma sociedade burra. Nós estamos aprendendo a ficar burros. É isso que estamos deixando de herança para as gerações. Então, não vai dar para mudar o paradigma para uma ecologia integral, porque não se tem vontade de entender que isso é importante. Porque isso não é importante mais. O importante é o ter, para que eu possa ter cada vez mais. A Igreja Católica, numa conferência da Igreja Católica Latino-Americana, Católica Apostólica Romana, mais presente aqui na América Latina, certa vez disse que os 3 maiores pecados que um ser humano pode ter na vida é o ter, o poder e o prazer. O ter, que é aquilo que cada vez mais eu acho que o que eu tenho não é o suficiente, eu tenho que ter mais. Então, o ter me traz consumo excessivo e descarte excessivo. Ele dá uma decorrência para o segundo, que é o poder. Então, eu acho que quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho sobre as coisas e as pessoas, triste engano, porque nós somos manipulados por elas. Sim. E a terceira é, quanto mais eu tenho, mais eu supostamente tenho poder, eu poderia ser mais feliz, tenho mais prazer nisso. A felicidade estaria nisso. Então, é uma felicidade totalmente descartável. Sim. Porque se eu não tenho, eu não posso, eu não sirvo para esse mundo. Não valho nada. E se você pegar lá, vocês que trabalham com adolescente ou têm filhos, podem perceber que a relação deles está baseada nessas 3 coisas, muitas vezes, e por isso que tem as crises de ansiedade, por isso que tem bullying, por isso que tem depressão infantil, infanto-juvenil, por causa da necessidade do ter, do poder, do prazer. Porque se eu não for assim, eu sou infeliz e a minha vida não vale. Sim. Padre, quer apresentar com a gente? Não, Como uma coisa a gente gostaria, a gente gostaria, porque ele é tão maravilhoso, Sim, sabe? É porque ele faz a gente refletir. Ele faz a gente refletir. A gente gostaria de te convidar para ser um dos 6 gatinhos aqui com a gente. Eu já tô mais para um gato muito gordo. Gente, porque eu acho esse tipo de assunto tão necessário, sabe? E ainda bem que existe a igreja trazendo essa temática, ainda bem que existem pessoas como o padre que faz esse tipo de questionamento e nos levam a ver a nossa ignorância e quanto a gente tem que aprender mediante tudo isso, né, Nai? Com certeza. E é essa a intenção do nosso Sim, exatamente. Dos nossos 6 gatinhos. E a gente vai até nós, né?
como criadores também, né? Sim. Vai aprendendo com os nossos erros, que a gente também comete erros, Sim. e buscando melhorar para passar isso também para as crianças, né? Mas o que a gente pretende, de verdade, falando, é o seguinte: vocês falam de 6 gatinhos, mas poderiam ser 12, 24, quantos? 1.500. 1.500. Os caramelos também. É uma rede, né? A gente tem que ter uma rede de ajuda coletiva que some esforços para uma mudança de paradigma. Com certeza. E essa rede, então, acho que muito bem representada aí nos 6 gatinhos, com a diversidade de todos eles, seja de localização, do jeitinho de cada um, características, etc. Isso tudo mostra como é a diversidade dessa rede. Só que essa rede só vai funcionar, né, para mudança de paradigma se tiver uma conversão, que é o projeto da Campanha da Fraternidade e é um projeto nosso de igreja católica, que é uma conversão pessoal e coletiva. Eu não estou sozinho e eu não sou dono do mundo. Então, eu tenho as convicções religiosas, que elas interferem na minha vida, na minha decisão de ser e de agir, mas elas têm que me ajudar a ser um ser humano no mundo melhor. E conduzir esse mundo melhor, respeitando as diferenças daquele que não é como eu. Não importa que ele não tenha a mesma fé que eu, não me importa que tenha o mesmo jeito, o mesmo comportamento que eu, mas nós estamos interligados de alguma forma. Quando você sofre, eu também sofro. E isso precisa ser a mudança de paradigma, que Jesus chama de compaixão. A compaixão é sofrer com quem está sofrendo, mas não querer continuar no sofrimento. Sim. E Jesus olhou aquele povo, aquela multidão, teve compaixão deles. Então, porque ele sofreu com eles, sentiu a dor, mas por sentir a dor, falou, não quero ficar assim, nós vamos ter que sair disso. Aqui a gente não fica desse jeito. A mudança de paradigma vai ser assim. Quando a gente tiver compaixão um dos outros, do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, do que a gente está sendo, aí a gente pode tentar construir uma coisa melhor. E eu tenho esperança. A motivação desse ano, São Paulo diz assim, né, que a esperança é como uma âncora, né, para um barco à deriva. Quando eu não sei onde eu estou à deriva, a âncora segura lá embaixo do mar, para a gente não sair à deriva por aí ou o barco acabar virando. Então a gente precisa, a esperança, ter essa âncora, né? A âncora é um símbolo cristão muito forte, assim como a cruz, etc. Então a âncora está lá segurando a gente, que é a fé que nós temos de que isso pode ser diferente, não pode continuar do jeito que está. Com certeza. Você volta mais vezes, padre? Se puder. Precisa. Não é verdade? Sim, com certeza. Voltar mais Vai vezes. ser uma alegria. Nossa, muito obrigada pela sua presença, Pelos padre. ensinamentos. Pelos né, ensinamentos. Pela reflexão. Vamos levar essa mensagem da Campanha da Fraternidade e as muitas outras Sim. mensagens que o padre passou para todo mundo. Eu gostaria de fazer a oração da Campanha da Fraternidade, se vocês me permitirem, claro, para a gente pode poder também encerrar esse nosso debate, conversa, mas também me coloco disponível nas redes sociais, vocês podem depois me procurar também para a gente conversar e a gente bater um papo sobre isso também, vai ser muito importante. Mas eu queria rezar, porque é uma oração ecumênica também, interreligiosa, a partir dessa obra da criação, né? Então ela diz assim, nós poderíamos rezar desta forma. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da sua obra. E hoje experimentamos as consequências disso. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão das nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Amém. Muito lindo. Nossa, lindo mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, pela participação. Espero que todos juntos aqui possamos, nessa esperança dos gatinhos, Sim, com certeza. renovar Fazer a diferença, todos né, os gatos da humanidade, que são os cabeça Amém. dura, de modo especial, da humanidade, porque os animais
já aprenderam isso há muito tempo. Tem muito a nos E nós ensinar. precisamos aprender isso com eles também. Sim. Com certeza. Sim, com Gente, certeza. vamos ficando por aqui, né? Senão a gente continuava conversando aqui com o padre. Mas Será o padre já outras está, vezes, já né? está convidado para voltar outras vezes. Muito obrigada a vocês que acompanharam mais um dos nossos episódios dos Seis Gatinhos. Eu quero já aproveitar e fazer um merchan aqui do 19º Frutos de Indaiá. Gente, esse ano o Frutos de Indaiá acontece no dia 25 de outubro e é com o Jades e Jadson. Não percam, tá bom? E já aproveita e faz convite para seguir nossas redes, né? É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de nos seguir e acompanhar todos os nossos episódios. Obrigada. Até mais. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.